Então, vou começar a aula aqui. É, Vamos continuar com o nosso estudo da ação de termologia, que é o estudo de fenômenos térmicos. Como eu disse na primeira aula, sim, sim, eu mando sim, Miguel. Beleza, beleza. Então, é, continuando com o assunto de termologia, que é o assunto é o estudo de fenômenos térmicos, é, agora vamos falar como eu falei na primeira aula, a temperatura ela cresce devido ao aumento de energia das moléculas. E isso acontece você fornecendo energia, tá entendendo, para elas. E você fornece energia através do calor. Como eu falei, é, o material, um material quente, em contato com material frio, ele vai passar calor para o material frio e o material frio vai esquentar. E o material frio, ao contato com o material quente, ao longo do tempo, o material quente vai esfriar e o material frio vai aquecer. O exemplo que eu dei foi do café, onde se você deixar muito tempo, ele vai esfriar, né? Por quê? Porque vai estar cedendo calor para o ambiente, tá entendendo? Assim, a mesma coisa, a Coca-Cola vai esquentar, por quê? Porque ela vai estar puxando calor do ambiente. E eu falei também que o calor é a energia térmica em trânsito, ou seja, quando passa de um meio para o outro. E existe dois tipos de calor, que é o calor sensível, que é o calor responsável pelo aumento da temperatura dos materiais. Você, tipo, para um material aumentar a temperatura, por exemplo, você vai fazer comida, né? Você bota no fogo, ou seja, você aquece a panela, ou seja, você vai ter que fornecer calor para a panela para ela aquecer e fazer sua comida, entendeu? E, por exemplo, para um gelo derreter, você tem que formar. Esse é o de aumento de temperatura, chamado de calor sensível. E também tem outro tipo de calor, que é o calor de mudança de fase, ou mudança de estado, por exemplo. Para você derreter um gelo, você tem que fornecer calor para ele derreter, ele vai mudar de fase, mas ele vai continuar com a mesma temperatura. Assim como para a água entrar em ebulição, por exemplo, vai ter que fornecer calor até a água atingir 100 graus, e a partir de um tempo, nos 100 graus ele vai se manter ali e vai evaporar. Você vai ter que fornecer um calor também. Na aula de hoje, vamos falar do calor sensível, e na próxima aula vamos falar do calor responsável pela mudança de fase, que é o calor latente. Calor sensível, como eu falei, é o calor responsável pelo aumento de temperatura. Assim como as outras formas da termodinâmica, vocês vão notar muito isso, foram formas baseadas em modelos empíricos, ou seja, a partir de experimentos. Posteriormente, com a teoria cinética dos gases, que foi feito, a partir da física e estatística, foi feita a relação entre a termodinâmica, ou termologia, e a física e estatística, que foi descoberto depois que são apenas efeitos de grupo de moléculas ou átomos. Primeiramente, vamos falar do calor específico aqui. Quando a gente aquece o material, quando a gente aquece o material, o calor cedido, o calor recebido para aumentar a temperatura, vai ser diretamente proporcional à sua variação de temperatura. Ou seja, se você fornecer mais calor, ele vai aumentar mais ainda a temperatura do material. Ou seja, o calor é diretamente proporcional ao a sua variação de temperatura. Ou seja, se você fornece mais calor a um objeto, aqui, por exemplo, tem uma quantidade de calor aqui, você fornecendo, ele vai aumentar uma certa quantidade de temperatura. Se você oferecer mais calor, por exemplo, se você aumentar lá o nível lá do fogo lá do seu fogão, lá. Tem um nível mínimo, né? Ali vai estar fornecendo pouco calor, e o nível máximo vai estar fornecendo muito calor. Com o nível máximo, você vai, tipo, fornecer o aumento de temperatura, vai ser bem maior, entendeu? Isso é o primeiro conceito que a gente sabe, tipo, baseado no experimento, a gente sabe que, tipo, quanto mais calor, mais aumenta a temperatura. Outro também objeto que aumenta, que o calor é proporcional, é a quantidade de massa. Ou seja, se você tem um objeto pequenininho, uma bolinha de ferro, por exemplo, você fornecer pouco calor, ele vai aumentar a sua temperatura facilmente. Mas se você tiver uma massa maior, por exemplo, uma massa de 1 quilo, ele vai precisar de mais energia para aumentar a sua energia toda, tá entendendo? Porque a energia, o,
aumentar a sua temperatura, porque isso, vai ter bem mais moléculas, ou seja, você vai ter precisar mais energia. É a mesma coisa de você empurrar um carrinho, você ter, tipo, um carrinho, por exemplo, um carrinho pequenininho de compra e empurrar um carro de verdade. Tipo, você vai ter que fornecer mais energia para empurrar o carro de verdade do que um carrinho de compra, tá entendendo? Por quê? Porque a massa é maior. A mesma coisa funciona aqui. Como falei, a temperatura é baseada nos movimentos aleatórios das moléculas ou átomos. Por isso é que é também diretamente proporcional ao tamanho da massa quando é de calor necessário para aumentar a temperatura. Entendeu? Assim, resumindo, a quantidade de calor que o objeto ele recebe ou cede, se ele recebe, ele vai aumentar a temperatura, e se ele cede, ele diminui a temperatura. A quantidade de calor que é dada aqui, o calor a gente representa pela letra Q, recebida ou cedida por um corpo, é diretamente proporcional à sua massa e à variação de temperatura sofrida pelo corpo. E também tem uma constante aqui multiplicativa que é chamada de calor específico. Ou seja, o calor, que é essa letra Q aqui, é igual a calor específico vezes a massa vezes a variação de temperatura. Essa aqui é a equação fundamental da termodinâmica, que é basicamente a equação que vocês vão usar para tudo, entendeu? E o calor específico também, ele tem unidade de caloria, grama por grau Celsius aqui. Apesar do no seu sistema internacional, é uma unidade muito utilizável, tá entendendo? Porque, como eu falei, tipo, a caloria foi usada bem antes de se descobrir que o calor é uma quantidade de energia. Aí, hoje em dia, ainda usa essas unidades aqui. Pode ver que aqui não é sistema internacional, porque aqui é grama e aqui é grau Celsius, tá entendendo? E, como eu falei aqui, se a delta teta aqui, onde teta aqui é a temperatura, a variação de temperatura é igual à temperatura final, mais a temperatura inicial. Se o objeto aumentar a temperatura, por exemplo, você tem um fogão lá, né? Você fornece calor e a sua panela vai aumentar a temperatura. Ou seja, a panela vai receber calor. Por quê? Porque aqui a temperatura final é maior que a inicial. Se a temperatura é maior que zero, o calor é maior que zero aqui, ó. Se isso aqui é maior que zero, o calor vai ser positivo aqui, vai ser maior que zero. E se o objeto diminuir a temperatura, no caso, o café esfriando, ou seja, ele vai ceder calor para o ambiente, ou até mesmo sua comida lá esfriando, ele vai ceder calor para o ambiente. Ou seja, ao ocorrer a diminuição da temperatura, a comida está lá o que? A, a 50 graus, e depois vai para a temperatura ambiente, tipo quando esfria, ou seja, ele vai ceder calor para o ambiente. Por quê? Porque esse delta teta aqui, que é a variação de temperatura, vai ser negativo, ou seja, o calor vai ser negativo, ou seja, vai ser um calor cedido. Deu para entender esse conceito? Alguma dúvida, alguma questão? A aula de hoje é basicamente isso. A gente vai usar essa fórmula aí, que é uma fórmula empírica, que é tirada a partir de experimento. Beleza, então, né? Deu para entender esse conceito de receber calor e ceder calor, né? Tipo, quando o material recebe calor, ele aumenta a temperatura. É a mesma coisa como eu falei, o fogão lá, você, tipo, bota o fogo lá para aumentar a temperatura da panela, né? E a sua comida vai aquecer. E ceder calor seria o caso quando esfria. Ou seja, ele está cedendo calor para o ambiente. Beleza? Beleza, então, né? Outro conceito importante de saber é a de capacidade térmica de um corpo. A capacidade térmica do corpo é dada pela definição do calor sobre a variação de temperatura, ou seja, capacidade térmica ele nos diz a relação da quantidade que o material tem para ele absorver calor, para ele variar a sua temperatura, tá entendendo? Na absorção de temperatura, de calor, ele varia a sua temperatura. Isso é o que diz essa capacidade térmica. E a capacidade térmica tem unidade de caloria por grau Celsius. E outra relação importante que a gente sabe, a gente sabe na parte daqui, e a gente sabe que a equação fundamental da calorimetria é dada pela o calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, a gente dá para simplificar essa equação aqui na capacidade térmica aqui. Porque aqui, ó, a gente substitui seria o calor aqui, e a gente tem outra relação
outra relação é da capacidade térmica. Aí a gente aplica aqui, capacidade térmica a gente sabe que é isso, né? Aplica aqui no lugar do calor, a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. A gente vê que em cima tem variação de temperatura, embaixo também. A gente dá para cortar os dois. E assim a gente dá para saber que a capacidade térmica também é a massa vezes o calor específico. Ou seja, é, você dá para ver que, tipo, o quanto um objeto é capaz de absorver calor a partir da sua massa, tá entendendo? Que isso aqui é simplesmente isso. Quer dizer, você está condensando aqui em um parâmetro a capacidade do objeto de absorver temperatura dependendo da sua massa. Ou seja, esse fator aqui, quando você coloca aqui na equação, se você colocar aqui em função da capacidade térmica, essa equação aqui vai ser independente da massa, entendeu? E outra coisa importante de saber é que a água é um dos objetos que tem maior capacidade como posso dizer, de reter calor, tá entendendo? Por quê? Porque esse valor aqui, 1 caloria por grama, dividido por graus Celsius, é muito grande. Por isso é que a água, ela é considerado um equilibrador de temperatura. Por isso é que lugares perto do mar, por exemplo, tem uma variação de temperatura menor do que lugares mais perto mais para dentro do continente. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o Saara, por exemplo, ou grandes desertos, até aqui no sertão, se você ir, de dia faz muito quente e de noite faz muito frio, tem uma variação de temperatura muito grande. Por quê? Porque lá tem pouca água. A água ele funciona como um estabilizador de temperatura, tá entendendo? E também podemos utilizar a capacidade térmica com o equivalente em água. Por quê? Porque como a capacidade específica da água é de 1 caloria por grama de graus Celsius, a gente pode, como aqui é 1, a gente pode dizer que simplesmente é a quantidade de massa de água que dá para substituir por essa capacidade térmica. Entendeu? E com isso a gente termina essa parte. Agora eu vou passar um vídeo aqui que é um resuminho do que foi abordado aqui, sem as equações, para vocês terem uma ideia do que é isso aí aqui, baseado nesse conceito da água, tá entendendo? Passa aqui. Em um dia de verão, podemos nos refrescar em uma piscina porque a água estará mais fria que o ar. Com o anoitecer, o ambiente se resfria, mas a água da piscina fica morna, pois conserva a temperatura por mais tempo que o ar, devido ao calor absorvido ao longo do dia. Embora a água da piscina e o ar tenham recebido do sol a mesma quantidade de calor, a água demora mais para se aquecer ou resfriar. Isso acontece porque a água e o ar têm calores específicos diferentes. Antes de apresentar a definição de calor específico, vamos falar de outra grandeza, que tornará mais fácil o entendimento da questão: a capacidade térmica. Essa propriedade mede a razão entre a quantidade de calor absorvido por um corpo e sua variação de temperatura. A temperatura do ar aumenta mais que a da água para uma mesma quantidade de calor recebida. Isso explica por que, em um dia quente de verão, a água é mais fria e refrescante. A capacidade térmica depende também da quantidade de matéria que constitui o corpo. Ao se fazer um chá, por exemplo, demora mais aquecer 1 litro de água que aquecer meio litro. Se fornecida a mesma quantidade de calor em ambos os casos, a variação da temperatura da água será menor para 1 litro que para meio litro. Ao dividirmos a capacidade térmica da água por sua massa, obteremos o calor específico do líquido. Da mesma maneira, se quisermos descobrir o calor específico de qualquer substância, será necessário conhecer a razão entre sua capacidade térmica e sua massa. O calor específico é um valor característico da substância.
depende da composição do material e independe da massa. Assim, o calor específico de 1 litro de água será o mesmo que o de meio litro da substância. Vocês entenderam alguma dúvida? Gostaram do videozinho e tal? Deu para dar uma entendida melhor do que o calor específico, né? Como eu falei, o assunto calor específico. Como eu falei, o assunto da aula de hoje é simplesmente isso, tipo, ter uma ideia do que é o calor sensível, né, que é o calor responsável pela variação de temperatura, ou seja, é dado pelaquela formulazinha que é a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, e a capacidade térmica, que seria a capacidade do objeto dele absorver temperatura, entendeu? Devido à sua massa e tal. Beleza? Alguma dúvida, questão? Quer que eu explique de novo? Tranquilo? Quem chegou agora, assinado, por favor. Esqueci. Beleza, então. Agora eu vou botar um vídeo experimento aqui. Eu não consegui achar um vídeo menor, aí esse vídeo vai ser meio longo, entendeu? Aí na próxima parte eu faço um exercício para vocês para a gente finalizar a absorção de conteúdo. E na próxima aula eu termino esse assunto que é de absorção de calor, entendeu? Nesta aula, gostaríamos de chamar a atenção para duas coisas, né? A primeira é que, ao fornecermos uma quantidade de calor para uma determinada substância, para um determinado material, nem sempre ele responde aumentando a sua temperatura, né? Durante uma transição de fase, o objeto vai absorvendo o calor, mas não aumenta a temperatura, né? É a ideia do calor latente, né? Mas, na maioria das vezes, quando um sistema termodinâmico absorve calor, ele aumenta a temperatura, né? Então, essa é uma consequência do calor, né? Aumenta todo o sistema termodinâmico com um número muito grande de constituintes, átomos, moléculas, né? A matéria, o material, o metal, né? Ao receber calor, aumenta a temperatura. Agora, como ele responde em termos de aumento de temperatura, aí é que está o ponto, né, Cláudio? Depende do material. E você sabe, eu nunca encontrei um jeito, alguém, um teórico, que conseguisse prever, teoricamente, né, o calor específico, a capacidade térmica, que eles são relacionados, né? Um é igual a massa vezes o outro, né? Mas são características. O calor específico do material, exclusivamente, uma propriedade do material. Já a capacidade térmica envolve a quantidade, né, do material, porque envolve é a massa vezes o calor específico, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu quero chamar a atenção é para uma coisa curiosa. Em geral, a gente recorre ao quê? A tabelas, de tabelas. Isso é como coeficiente de atrito, né? Ninguém consegue prever o coeficiente de atrito entre duas substâncias, né? Mas isso é bem interessante, de qualquer maneira, né? Então, nós vamos falar sobre essas características, né, de cada material, de como ele responde, né, a uma quantidade de calor, o quanto ele aumenta, né, de temperatura, né? Primeiramente o calor específico e depois a capacidade térmica, e os dois estão
intimamente relacionados, né? Então, eu entendo que você vai fazer aqui uma determinação de calor específico. Exatamente. Né? Então, vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Então, para isso, a gente vai usar um calorímetro muito simples, né? Que é um sistema totalmente isolado, né? Não para isso totalmente... está usando isopor aí, isopor, né? Não isopor, trocar calor também. Isso. Né? E ele deve ter baixa capacidade térmica, quer dizer, eu não quero que o meu calorímetro absorva o calor, né? Então ele tem que ser um objeto neutro, né? Então ele é muito leve, isopor, pouca massa, né? Uma tampa também, tá? E uma balança digital e um termômetro digital. Bom, a ideia é determinar a calor específico de algum metal, né? Algum metal que você tem em casa, um fio de cobre, você pode enrolar, né? Aqui uma chumbada de pesca, né? Chumbo. Então, a ideia é determinar o calor específico do chumbo, né? Logicamente, se eu tiver um chumbo pequenininho ou um chumbo grandão, eles vão apresentar o mesmo calor específico, porque são de mesma substância. Mas a capacidade térmica não. Então a capacidade térmica do grandão tem mais capacidade do que o pequenininho, né? Porém de mesmo calor específico. Bom, ele vai estar aqui mergulhado em água, vamos determinar a temperatura então do chumbo, né? Temperatura inicial do chumbo. Nós estamos vendo aqui 20,8 é a temperatura, né? do chumbo. Aqui desse lado de cá, eu tenho aqui um pouco de água um pouco quente, uma água morna, né? E qual que é a ideia? É pegar uma certa quantidade de água, colocar no calorímetro, né? A uma determinada temperatura, maior do que a do chumbo, colocar o chumbo em seguida, misturar e verificar a nova temperatura de equilíbrio. Né? Perfeito. Então, a temperatura final. Temperatura final. Do sistema agora composto água pela água e pelo chumbo. Tá? Então, aí eles vão trocar calor ali dentro. Né? Exatamente. Bom, antes de mais nada, vamos medir a massa aqui do chumbo, né? Esquecemos de medir. Então aqui eu tenho a minha balança e vamos colocar aqui a massa do chumbo é de 104,91 gramas, né? É a massa aqui do chumbo. Tá? Então nós devemos anotar esse valor, a massa do chumbo. A temperatura nós já vimos anteriormente. Agora nós vamos pegar o calorímetro. Vamos zerar aqui, porque eu não quero levar em conta a massa do calorímetro, né? Então eu vou zerar. E colocar água. Uma certa quantidade, eu não sei, mais ou menos assim. Então, a água, 76,76, né? É a agora você massa de água. Calculou a massa da água. Da água, isso. Então, agora a temperatura inicial da água. Né? A temperatura inicial da água está um pouco mais quente do que... Está em 56,1 graus, né? 56,1 graus, a temperatura inicial da água. Então, o que nós vamos fazer agora é colocar o chumbo aqui dentro, colocar o termopar e agora fazer a mistura, né? E verificar a nova temperatura de equilíbrio. E você sabe que atingiu a temperatura de equilíbrio quando ele para. Quando ele para, exatamente. Enquanto ele estiver variando, né? Quer dizer que ainda está havendo troca de calor. Logicamente, e essas continhas são relativamente simples, né? Exatamente. O calor que o chumbo recebeu é o mesmo calor que a água perdeu. Né? Então, houve passagem de calor da água para o chumbo. Então, basta fazer o cálculo do calor que a água perdeu, MC ΔT, e o calor do chumbo. Né? A soma dos dois tem que dar zero. É uma conta relativamente muito simples. Então, a nova temperatura de equilíbrio foi de 53,5 graus. Né? Praticamente, porque ele parou ali. Parou ali. Então, com esses dados, você pode determinar o calor específico do chumbo. Então, a massa da água vezes o calor específico da água vezes a diferença de temperatura, variação de temperatura, é igual a massa do chumbo vezes o calor específico do chumbo vezes a diferença de temperatura. Final e inicial. É sempre, é claro, levando em conta o sinal. É um módulo disso que é igual. Exatamente. Ok. Essa próxima experiência promete, né? Porque eu não conheço essa experiência. Eu conheço um bom número de experiências do Cláudio, mas essa não.
Parece ser bem interessante, né? O tema aqui, na realidade, a meu ver, né, é o calor específico da areia, né? Porque em relação ao calor específico da água, né, não há muito o que se dizer, né? É uma caloria, né, por grama por grau Celsius, né? Agora, esse aí não é por acaso, na realidade, né? É até mesmo uma definição de caloria que você pode adotar, não é isso? De qualquer maneira, então, vamos a essa experiência que parece ser bem interessante. Ok. Bom, aqui nós vamos mostrar a diferença, né, entre calor específico da areia e o calor específico da água. Nós sabemos que o calor específico da areia é bem menor do que o calor específico da água, né? Aqui é 0,2 mais ou menos, aqui 1. Né? Mas isso é surpreendente, né? Surpreendente. Porque você pisa na areia quente e você acha, né, que é o contrário. É o contrário, exatamente. Bom, isso é interessante. Então vamos fazer uma experiência bem simples de fazer, né? Que é mostrar essa diferença. Nós vamos usar uma bexiga. Né? Inicialmente vamos colocar um pouco de areia na bexiga. Né? E, importante, a quantidade de areia. Né? Vamos colocar aqui na balança, né? Aqui eu tenho aqui mais ou menos 56,9, 56 gramas mais ou menos, né? De areia. E aqui a água, praticamente a mesma massa, tá? 56,8. Você está se assegurando de que as massas são iguais, São né? praticamente iguais, né? A diferença há de ser por conta do calor específico. Calor específico, isso. Então nós vamos colocar areia numa bexiga, né? 2 bexigas também iguais. Vou colocando aqui a areia, ok? E vamos encher a bexiga. Aqui tá. Vou fechar aqui a bexiga. Né? Acho que dá para ver que tem areia aqui, né? Tá? E vamos aproximar aqui da chama, ok? Então, vamos lá? O calor está sendo transferido. Exatamente, não deu tempo, né? Quer dizer, a areia não conseguiu absorver o calor da vela e rapidamente a vela entrou em combustão, né? Quer dizer, ele queimou. Agora vamos fazer a mesma coisa com a água agora, né? Vamos colocar aqui. Ah, isso é interessante. Colocar água aqui na bexiga. A areia não conseguiu absorver tão rápido, Tão né? rápido, assim. Então durou pouco a bexiga, na verdade, cheia de areia, né? Vamos acender aqui de novo. Bom. Mais ou menos o mesmo tamanho. Vamos fechar. Aqui está a água, né? Então nós vamos deixar aqui. E a gente observa que a bexiga já durou mais do que mais. Com a areia. Mas ninguém diria isso. Né? Essa é surpreendente. Olha aí. Quer dizer, a bexiga não consegue... A água está esquentando. É isso, a água está né? esquentando. Bem mais rápido do que com uma areia. Esse é o ponto, né? E para ela aumentar de temperatura... Olha que incrível. Né, eu preciso de muito mais calor. Que interessante, Glauco. Diferenças de calor específico, né? Exatamente. Muito interessante. Então é muito mais difícil você fazer a água aumentar de temperatura do que a areia. Nossa! A areia aquece muito mais rápido, né? Então, num deserto, por exemplo, a variação de temperatura é muito grande. De noite é muito frio, de dia é muito quente. Né? Por causa da baixa capacidade térmica, né? Ou baixa calor específico da areia. Né? Então a areia ela esquenta muito rápido, esfria muito rápido. Né? Enquanto que a água não, a água demora para esquentar, demora para resfriar. Né? Então, interessante. Você havia dito, né, que é uma substância que tem um dos maiores... Maior calor específico. Ele é um ótimo olha só, absorvedor de calor. Vendo? Né? Olha só. Então praticamente vai ferver a água. E, daqui a pouco ferve a água, né? Porque não queima. Né? Interessante, olha só. Aqui eu queria mostrar um detalhe aqui. Olha. Não é interessante? Né? E a bexiga não estourou. Não estourou. Né? E praticamente não vai interessante, muito interessante. Eu acredito,
que uma das maiores realizações do ser humano ao longo do processo evolutivo, né, é ter descoberto um método para gerar calor, né, o fogo. Né. Isso fez uma enorme diferença, né, porque ele passou a cozinhar os alimentos, né? Isso já fez uma enorme diferença, né? Além de se proteger do frio, né? É claro que o fogo, ele vem antes, claro. Quando cai um raio, né? Eu acho que os seres humanos descobriram, né? Essa propriedade, né? Dos materiais, alguns deles, né? É de passarem por um processo, né? De combustão, né? Ou de reações de combustão. Né? Bom, o que o Cláudio vai fazer aqui, na verdade, é reproduzir a experiência, né, do Homo erectus, né, há 7.000 anos antes de Cristo. Mas a sorte do Cláudio é que ele tem hoje materiais bem diferentes. Né? Dizem que o homem ficava esfregando com atrito, mas aqui o princípio de funcionamento é o mesmo, não é isso? Ok, então vamos à experiência sobre capacidade térmica de fagulhas, né? Porque ele vai gerar fagulhas. Exatamente. Ok, então vamos lá. Então, aqui a ideia é mostrar a diferença de capacidade térmica e calor específico, né? Então aqui eu tenho uma pederneira que com o atrito ele gera fagulhas, faíscas, né? E a temperatura dessas fagulhas, né, é de quase 1.000 graus. Né? Quase então, 1.000 graus? Como Fantástico, que hein? eu posso manejar isso com as mãos sem proteção de luva, nada, né? Quer dizer, fagulhas de altíssima temperatura e a gente não se queima. Isso é interessante, ó. Ele gera umas fagulhas. Não se queima, cara? Não, não. E Olha, não é que capaz de interessante. tacar fogo, por exemplo, no papel, não pega fogo também. Né? Então, mesmo com fagulhas de altíssima temperatura, eu não consigo queimar nada. Né? Que curioso. Então, apesar da temperatura ser alta, ele tem uma baixa capacidade térmica. Né? Então, por causa da baixa capacidade térmica, ela perde calor muito facilmente. Né? Então, ela resfria-se muito facilmente. É diferente, por exemplo, se eu pegar... Em voo, não é isso? Ela Exatamente, pode se resfriar exatamente. rápido, Enquanto né? ele está, né, voando aqui no ar, ele já se resfriou. E quando chega ali, praticamente já... Né? Olha. Então, esse tipo de fagulha, apesar da temperatura ser alta, não é capaz de queimar nada. Né? Interessante. Agora, eu posso colocar um pouquinho de magnésio. Então, aqui eu tenho um outro truque, material né? que- Um outro material que pega fogo, né? Que entra em combustão. Só que eu tenho que fazer com que esse magnésio fique em pequenas lascas. Né? Eu não posso cortar um pedaço grande de magnésio. Eu quero fazer com que a capacidade térmica desse magnésio seja pequeno também. Então, pequenas... Aí você está raspando, Estou então? raspando, exatamente, né? Pequenas lascas, né? Estou vendo Uma um monte de massa- pedacinhos ali, né, no papel. No papel, exatamente. Então é dessa forma que a gente faz fogueira quando você vai acampar. Né? E é interessante que isso aqui, diferentemente do isqueiro, do fogo, do fósforo, se ele molhar, ele continua ativo. Quer dizer, eu consigo utilizar mesmo ele molhado. Né? Interessante. Ele consegue gerar essas fagulhas. Bom, Então, isso é a lenha do seu material. Né? exatamente. Né? Então agora eu vou usar a fagulha de baixa capacidade térmica com lasquinhas de magnésio também de baixa capacidade térmica. Né? Então, olha, Olha só, pronto, ali já, que eficiência agora. Olha Ó, só, né? Aqui já consigo fogo. olha só. Essa é bem interessante, Cláudio. Então, apesar de aqui a fagulha, né, de ter temperatura muito alta, é diferente da temperatura alta, por exemplo, de um bloco de ferro, né? Se está um bloco de ferro com uma temperatura muito alta, ele queima, né? Logicamente, por causa da alta capacidade térmica, né? Ele tem bastante calor armazenado, né? Bastante energia interna armazenada. Muito interessante essa experiência. Gostei, Cláudio. Parabéns. Vamos à próxima aula.
Então, vocês conseguiram entender? Gostaram aí do videozinho de experimento? Alguma dúvida? Alguma questão? Uma pergunta? Agora eu vou fazer. Beleza, né? Beleza. Aí vocês entenderam, né, o conceito de capacidade térmica, de calor específico e do calor, né? Beleza, então. Agora vamos fazer uns exercíciozinhos aqui para treinar essas equações aqui. Beleza? Aí ele fala que um corpo de massa de 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico de 0,4 caloria por grama por grau Celsius. Aí ele pergunta, determine a quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 para 35 graus, ou seja, o quanto de calor você tipo, bota esse objeto no forno e quanto é precisa de calor ele precisa receber para aumentar a sua temperatura de 5 para 35 graus. O que é, que quantidade de calor, que quantidade de calor deve ceder para que a quantidade de calor que o material deve ceder para que a temperatura diminua de 15 graus Celsius, ou seja, a variação de temperatura seja de 15 graus Celsius. E ele pergunta essa é a capacidade térmica do corpo. Beleza? Aqui é simplesmente a aplicação da fórmula, que é experimental, né, empírica. A gente sabe que a quantidade de calor de um material, para ele aumentar a sua temperatura, é dado, ou diminuir sua temperatura, é dado pela massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, entendeu? Calor é igual a massa vezes a capacidade específica, vezes a sua variação de temperatura. A massa a gente tem é 200 gramas, o calor específico, ele deu um problema, que é 0,4 caloria por grama, por grau centígrado. E a variação de temperatura é dada pela temperatura final menos a temperatura inicial. Aqui, de 35, a temperatura final é 35, a temperatura inicial é 5 graus Celsius. A variação de temperatura vai ser igual a 35 menos 5. Ou seja, a temperatura final é 35, a temperatura inicial é 5, né? Assim, a variação de temperatura é de 30 graus Celsius. Ou seja, a massa está em grama, o calor específico está em grama e a temperatura está em Celsius. Ou seja, estão todos na mesma unidade, a gente não precisa fazer conversão de unidade nenhuma. O calor vai dar em calorias. A gente substitui aqui na massa 200, no lugar do calor específico 0,4, e no lugar da variação de temperatura o 30 graus que a gente achou. Aqui, para simplificar nossos cálculos, aqui a gente multiplica 0,4 por 30, aqui vai 0,4 é a mesma coisa de 4 sobre 10. Ou seja, tem 10 aqui dividindo e 10 aqui multiplicando, dá para cortar e vai ficar simplesmente 4 vezes 3 é 12, e aqui permanece 200, né? Ou seja, 200 vezes 12 é igual a 2.400. Ou seja, a quantidade de caloria que esse objeto deve receber para aumentar sua temperatura de 5 graus para 35 é 2.400 calorias. Uma questão simplesinha de aplicação da fórmula. Entendeu? Tranquilo? Deu para entender? Tipo, se você precisar aquecer um material, ele vai precisar dessa quantidade de caloria para ser aquecido, entendeu? Com essas propriedades. A letra B, ele pergunta que quantidade de calor o corpo deve exceder para que sua temperatura diminua de 15 graus, ou seja, no caso aqui, se o objeto está em 35, ele quer que diminua de 15 graus, ou seja, a variação de temperatura vai ser de menos 15. Por que menos 15? Porque ele vai ceder calor, ou seja, se vai ceder calor, o calor vai ser negativo aqui e a variação de temperatura vai ser negativa aqui. Deu para entender esse conceito? Quando cede calor é negativo e quando o objeto absorve calor é positivo. É um conceito muito importante a se lembrar, porque quando a gente fala de máquinas térmicas, fica meio complicado essa questão. Aí a gente tem que ter ideia agora do que calor recebido é o que faz aumentar a temperatura, e calor cedido é o que o material cede calor, ou seja, diminui sua temperatura. Que é o funcionamento de máquinas, tipo um motor a gasolina, por exemplo, motor do carro funciona dessa forma. Tipo, baseado nessas equações que o pessoal fez do motor a gasolina do carro. A gente sabe que a equação fundamental da calorimetria é dada pelo o calor, vai ser igual a massa vezes a calor específico vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura
ele deu no problema aqui, que é de menos 15 graus. A massa, deu no problema, o calor específico também. Aplicação de fórmula direta aqui. A massa é 200, o calor específico é 0,4, que é o mesmo material, né? Só que mudou é que ao invés de aumentou a temperatura, esse material diminuiu a temperatura. Ele cedeu o calor. Ou seja, vai ficar aqui menos 15 aqui, vezes menos 15. A gente multiplica aqui, 0. Peraí, eu fiz como aqui. Aqui, entendi. Eu multiplico o 10 aqui, do 200 aqui. Eu cortei com o 10 do 4 aqui, aí vai ficar 20, aí ficaria 20 vezes 15, vai ficar menos 300 aqui, entendeu? E aqui vai ficar 4. E 4 vezes menos 300 é igual a 1.200 calorias. Deu para entender essa simplificação que eu fiz aqui? Eu devia ter feito aqui, mas eu esqueci. Tranquilo? Vocês entenderam o que é 1.200 calorias? Se quiser, é só usar na calculadora, mas foi uma simplificação aí, tipo, como 200 é 2 vezes 10 ao quadrado, ou 2 vezes 100, e o 0,4 é 4 dividido por 10, eu simplesmente cortei o 100 por 10, aí vai ficar 10, né? E 20 vezes 15 é igual a 300. E o sinal é de menos, né? Ou seja, a partir desse sinal, você vê que o material, ele cedeu calor, ou seja, é uma quantidade de calor negativa, entendeu? Aqui, ó. Esse negativo é justamente isso que eu estou falando, tipo, com o material diminui a temperatura, ele cedeu calor para outro corpo, outro objeto. Lembrando que na natureza nada se cria, tudo se transforma, ou seja, essa energia que ele cedeu foi transferida para outro tipo de energia ou tipo de coisa que seja. A letra C, ele pergunta a capacidade térmica do corpo. A gente sabe que capacidade térmica, como eu falei no início da aula, é o calor sobre a variação de temperatura. Todos os dois vai dar a mesma coisa, porque é o mesmo material, né? Eu pego aqui simplesmente esse 2.400 e divido pelo 30 aqui. Corto 0 com 0 aqui, vai ficar 240 dividido por 3. Aqui, 24 dividido por 3 é igual a 8. 8 vezes 1, 10 aqui, vai ficar 80. Ou seja, o material tem uma capacidade térmica de 80 calorias por grau Celsius. Outra forma de calcular também é outra forma que a gente achou aqui, que é massa vezes calor específico. Como o problema deu tanta massa quanto calor específico, a gente também pode achar diretamente aqui dos dados do problema, e não do resultado que a gente achou. Entendeu? A massa é 200 e o calor específico é 0,4. 200 vezes 0,4, corta um 10 aqui com 10 que está aqui dividindo, vai ficar 20 vezes 4. 20 vezes 4, mesma coisa, 80 calorias por grau Celsius. Ou seja, é condizente com o resultado que a gente encontrou, tanto indiretamente, a partir do calor que a gente achou, quanto dos dados do material. Beleza? Deu para entender o problema, essa resoluçãozinha aí? Tipo, deu para abordar todas as fórmulas que a gente aprendeu na aula de hoje e deu para dar uma abordada completa aí. Tranquilo, né? Se tiver pergunta, quiser que eu repita, eu posso repetir. Beleza, então vamos passar para o próximo problema aqui. Ele fala aqui, a temperatura de 100 gramas de um líquido cujo valor específico calor específico é 0,5 caloria por grama, sobe de menos 10 graus até 30 graus, ou seja, o material está lá congelado e ele sobe até mais ou menos a temperatura ambiente, tá entendendo? É como se você tivesse trazido o material que está lá no seu freezer lá e deixado lá a temperatura ambiente, deixado lá na pia, por exemplo, até ele aquecer, entendeu? Vocês já viram isso, né? Tipo, tá lá o material, um negócio lá na sua geladeira lá, bem gelado, aí você coloca lá até ele aquecer a temperatura ambiente. Aí ele pergunta, em quantos minutos será realizado esse aquecimento com a fonte que fornece 50 calorias por minuto? Ou seja, ele não deixou lá a temperatura ambiente, ele botou aí no foguinho lá para aquecer, para ser mais rápido esse aquecimento, né? Lembrando que aqui o material não passou de fase, né? O processo de descongelamento não. Descongelamento ainda teria que ter o processo de transformação de fase. Aqui o material está na mesma fase, como se fosse tipo,
um vidro que está lá na geladeira, né? Um pedaço lá de ferro lá, no congelador, e estava a menos 10 graus, e ele quer aquecer até 30 graus. Os dados do problema são: a massa é de 100 gramas, aqui, de problema. O calor específico, ele dá no problema 0,5 caloria por grama por graus Celsius. E a variação de temperatura, como eu falei, é a temperatura final, mas a temperatura inicial. A temperatura final é de 30 graus e a temperatura inicial é de menos 10. Uma variação de temperatura é o final menos inicial, aqui vai ficar menos, vezes o menos aqui. Menos vezes menos vai dar mais. Ou seja, a variação de temperatura vai ficar 30 mais 10 graus. Ou seja, a variação de temperatura que a gente quer vai ser de 40 graus Celsius. Entenderam por que 40? Tranquilo? Questões? Beleza, Eduardo, tranquilo. Eu vou postar depois no Classroom a aula. Assinou a alta, tranquilo? Vou passar a ata de novo aí, para caso alguém tenha esquecido. Beleza, então. Tranquilo, tranquilo. Entendeu? A variação de temperatura vai ser de 40 graus Celsius. Por quê? Porque a temperatura inicial aqui é negativa, ou seja, a gente tem que se atentar a esse fato aqui. Aí ele pergunta o tempo para realizar esse aquecimento com a fonte que fornece 50 calorias por minuto. Ou seja, a potência vai ser de 50 calorias por minuto. Não sei se vocês lembram do primeiro semestre, né? Que potência é simplesmente a energia que você dá para o material durante determinado tempo. Isso é a potência. Entendeu? Aqui no caso, como eu falei, o calor é uma forma de energia, ou seja, a gente dá para usar a mesma forma de potência. Ou se vocês no final quiser tipo, fazer uma relação de 3, também dá para fazer, tipo, saber quantas calorias tem e fazer, tipo, ver que isso aqui é por minuto, né, e ver quanto minuto. Mas fica a critério de vocês, entendeu? Vocês dá para fazer uma regra de 3 para fazer isso aqui depois. Mas sabendo que a potência é a energia pelo tempo. Isso aqui é a definição de potência aqui. Como eu falei a equação fundamental da calorimetria, né? Que o calor recebido ou cedido é igual a massa vezes o calor específico da variação de temperatura. A massa a gente tem, que é 100 gramas. O calor específico é de 0,5. Como todos os valores estão na mesma unidade, a gente não precisa fazer conversão nenhuma. E a variação de temperatura aqui é em graus Celsius. A gente faz essa multiplicação aqui, aí vai ficar aqui. Aqui vai ficar 5 dividido por 10 vezes 40, o 10 dividindo aqui, corta com esse 10 multiplicando, vai ficar simplesmente 5 vezes 4 é igual a 20, e 20 vezes 100 é igual a 2.000. Ou seja, para esse objeto aquecer de menos 10 até 30 graus Celsius, ele precisa de 2.000 calorias, por causa dessas propriedades deles, entendeu? Aí ele pergunta quantos minutos, né? A gente tem o calor, a gente quer o tempo, e ele deu a potência. A potência a gente sabe que é o calor ou a energia sobre o tempo. A gente passa o tempo aqui multiplicando e a potência dividindo. O tempo vai ficar simplesmente o calor sobre a potência. Ou seja, o tempo vai ser igual a 2.000 calorias, que é o calor, dividido por 50 calorias por minuto. Aqui, essa caloria corta aqui com a caloria, e esse 10 aqui, daqui, corta com esse 10. Entendeu? Esse 10 aqui, um zero aqui, corta com um zero aqui, e o caloria corta com caloria. E esse minuto passa multiplicando aqui. Ou seja, o tempo vai ficar 200 dividido por 5 minutos. 200 dividido por 5 é 20 dividido por 5 é igual a 4. E com vezes o zero vai ficar 40 minutos. Vocês também poderiam fazer isso aqui com a simples regra de 3. Saberia que 50 calorias é 1 minuto e 200 calorias seria X minutos, entendeu? Aí faria a regra de 3 e resolveria o problema. Alguma questão, alguma dúvida? Com isso, a gente terminou a aula. Quem assinou a ata pode ir tranquilo aí para vocês aí.